Shalom, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Queridos, tem uma frase que eu ouvi há muitos anos e trago comigo até os dias de hoje. Comigo, o Senhor ainda deu uma aperfeiçoada, digamos assim, para que no momento que eu estava passando, eu pudesse encontrar consolo. Eu tive um pastor, congreguei pouco tempo com ele, mas para mim é quem eu conheci mais próximo da postura aí, equiparado a um apóstolo, como era a conduta de um apóstolo na Bíblia. Esse homem se chamava Cícero de Araújo. Enfim, não vou entrar no mérito de quem foi, do que fez, mas sim acerca da frase que ele utilizava. Não sei se era de autoria dele ou se ele havia ouvido de alguém, mas ele dizia: o justo não se justifica. Veja bem, quando você é uma pessoa justa e alguém te acusa de algo que você não fez, quem te conhece, sabendo quem você é, nunca acreditará. Em alguns casos, até os mais omissos emitirão defesa a respeito da sua índole. Agora, os que te odeiam não acreditarão. Então não há motivo algum para que você venha se justificar, dar satisfação, explicar. Sofra a tentação, sofra a humilhação, suporte a aflição. Não tente se justificar. Porque quando nós estamos certos e somos injustamente acusados, a indignação nos toma de tal forma que nos leva a falarmos tanto, a querer de tantas formas nos justificarmos, que vamos parecer culpados. Então não gaste, não perca tempo querendo se justificar. Não perca tempo. Ok? Não tem... Quem te conhece sabe quem você é e sabe que você não fez. E se realmente tiver feito, sabe que foi um deslize, que aquilo foi um momento, foi uma falha e que você há de se recuperar. Agora, quem te odeia, quem te persegue, quem tem inveja de você, por mais que apresente provas, traga alegações que te justifiquem da acusação, nunca vão acreditar. E se for verdade, não farão nada além do que já tem feito, te caluniar, te detestar, pichar a sua imagem. Então não se desgaste tentando se justificar de algo que você tem sido acusado injustamente, ou quando realmente for culpado, querendo de alguma forma achar motivos para aquilo, tentar dar explicações. Não faça isso. Eu disse que essa frase, o justo não se justifica, que eu ouvi do pastor Araújo, para mim o Senhor trouxe um aperfeiçoamento. E qual foi? O justo não se justifica. E o justo, tendo falhado ou caído, não se defende. Pegaram? Não se defende. Não revida, simplesmente ele suporta, estando certo, principalmente se estiver errado. Quem está errado só tem que permanecer em silêncio, porque tudo aquilo que você disser será usado contra você. Então, se errou, se há necessidade de assumir, assuma. Se você pode ficar quieto e suportar a difamação, as calúnias, fique quieto. Mas nunca tente se defender, estando certo ou errado.
não se justifique. Ok? Esse é um conselho que eu te dou. Nas vicissitudes que te humilharem, ser constante, permanece. Suporte as aflições. Use o seu tropeço, sua falha e a perseguição por conta daquilo para aperfeiçoamento, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você aprenda a nunca ser como quem está te caluniando, condenando, como quem não te perdoou, como quem se levantou contra você. Porque as pessoas boas, que conhecem a sua índole, quando te encontrarem no meio do caminho ferido, vão te levantar, vão pagar o preço pela sua recuperação, porque vão agir como um bom samaritano. Agora as pessoas más vão continuar com aquela pinta de religioso, mas um cara cheio de maldade, que quando te vê caído, passa de largo, finge que você nem existe. E aos outros, esses são tidos como homens de Deus, porque Satanás trabalha assim, pela aparência. Entendendo? Não estou dizendo que um servo de Deus não tenha que ter a aparência, que é o testemunho, e interiorizar a integridade que expressa com o seu comportamento, com a sua aparência. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que uma pessoa íntegra tem a postura, a aparência de íntegro e interioriza integridade, mas isso não quer dizer que ela não venha tropeçar, que ela não venha falhar. Mas se falhando, não se justifique. Nós temos um advogado. Nós temos um advogado. Ele está à destra do Pai e intercede por nós. Então, não se justifique. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 29, o apóstolo Paulo ensina: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme, olha só, conformes à imagem de seu Filho. Então você tem que se conformar à imagem dele. É no Filho que você tem que depositar a sua aplicação a ter a conduta, a sustentar a postura dele. Você tem que ter a imagem dele. Aos que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então é a imagem de Cristo que você tem que levar. A fim de que, olha só, você só faz parte da família de Deus quando você assume ou você vive em conformidade à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro gerado dentre muitos irmãos, os quais somos nós, se nos conformarmos à imagem do seu Filho, passarmos a nos portar como Yeshua, como Jesus. Que coisa, hein? Aí continua: e aos que predestinou, que deu a eles este destino, este propósito de se conformarem à imagem do seu Filho, para que façam parte da família de Deus, tendo ele como o primeiro gerado dentre muitos irmãos, os quais somos nós, gerados posteriormente pela palavra, né? Tiago 1,18, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Então vamos lá. E aos que predestinou, a estes também chamou. Porque também, como fez ao Filho. Olha que coisa. E aos que chamou, a estes também justificou, como fez ao Filho. E aos que justificou, a estes também glorificou, como fez ao Filho. Porque agora ele é o primogênito e nós somos a linhagem que veio posteriores a ele, desde que nos mantenhamos conformados à sua imagem. Aí diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele tudo isto? O que? A justificação e a glorificação, porque o chamado nós já temos. Pegaram? Aí diz: quem o condena? Ou quem intentará acusação? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem morreu pelos nossos erros foi Cristo, não foram essas pessoas. E é Ele que hoje intercede por nós diante de Deus. Então o justo não se justifica, porque já tem um justo intercedendo por ele diante de Deus. Shalom.